Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus. Não é à toa que eu digo, você é corralinda do Senhor, você é príncipe, princesa, você é riqueza do eterno, amém? Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Maravilha! O café de hoje está lá no Salmo de número 113, versículo 8 e 9. Amém? Você que tem nos acompanhado, muito obrigado que você dá um gostei para nós aí, não esquece, começou, né? Assistir o vídeo, já dá um gostei para gente aí, ok? Muito fortalece. Também, comentário que você faz, né? Eu tô rindo aqui à toa, que até ateu tá assistindo nosso vídeo. Como Deus faz, né? E a pessoa às vezes faz comentário, Deus é bobagem, não existe nada. Então é melhor passar pela vida, um bom conselho que eu vou dar, é melhor passar pela vida crendo que Deus existe, mesmo que ele não exista. O que eu vou perder com isso se ele não existisse? Abri mão de alguns prazeres, mas tive outros prazeres que foi muito melhor para mim. E a segunda coisa, que é o inverso disso, que é o mais terrível, você pode pensar para mim assim, né? Ainda no primeiro ponto, ele acabou perdendo tempo da vida dele. E daí? Meu prazer, eu tenho prazer no que eu faço. Agora, o segundo ponto, que é o inverso, que é terrível. Se Deus realmente existir e a pessoa ser incrédula, no primeiro, tudo bem, ela riu à toa, fez o que quis da minha vida. Mas no segundo ponto, se realmente Deus existe, porque a morte é um pulo no escuro, né? Ninguém volta aqui para dizer como é que é do lado de lá. Então, admitamos que Deus existe, você vai se deparar com ele sendo ateu. Você vai receber condenação, porque está escrito na palavra dele que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Então, se ele existe, você está perdido. Eu não estou perdido. Se ele não existir, mesmo assim, no meu ponto de vista, né, no seu ponto de vista, se Deus não existe, não estou perdendo nada com isso. Mas, se ele existe, quem vai perder muito é você, meu amigo. Devia refletir um pouco sobre isso. Amém? Para quem quer crer, qualquer coisa, qualquer ponto é o suficiente para se crer. Mas para quem não quer, nem vendo o milagre, ele quer acreditar. Problema dele. Cada um responde por si. Vamos lá. Salmo 113, versículo 8 e 9 está escrito. Eu vou pegar o 7, 8 e 9. Vamos a partir do 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Isso é para quem crê, né? Claro. Isso é para quem crê. E as evidências estão aí, né? Que Davi existiu é verdade, a história que ele passou é verdade, né? Que Ciro, antes de existir, 300 anos antes de existir, a Bíblia fala sobre ele, o próprio Deus cita o nome dele, é verdade, né? Porque a Bíblia é um livro histórico, também histórico. Isso não tem como você negar, não tem como o ateu negar isso, né? Falou o nome de uma pessoa que seria libertador 300 anos antes. E assim vai. Igual a porta de Jerusalém, onde Jesus passou, ninguém passaria mais. Foi fechado, ninguém passou mais, e tanto é que foi destruído depois. E quem tentou abrir, morreu. O rei que tentou abrir, morreu. Então, as profecias, elas se cumprem literalmente. Só não acredita é o que eu falo. Para quem quer crer, um ponto é suficiente para ele. Mas para quem não quer, você pode contar uma história toda com provas que ele vai continuar querendo ser ateu.
Mas o ateu, ele é ateu, coitado, né? Quando o avião está caindo, ele grita, Deus me segura. Ai, meu Deus, ele lembra de Deus nessa hora, quando está indo para as profundezas. Mas, como diz o ex-maior ateu do Brasil, Augusto Cury, as pessoas se tornam ateu porque não têm resposta para as suas perguntas. Até então, não responderam as suas perguntas. Ele não entende por que o mundo está de mal a pior, por que uma criança nasce deficiente, por que a pessoa passa fome, por que há certas pessoas que têm enfermidades sendo boas e doenças incuráveis, que ela morre com aquela doença. São tipo de perguntas assim. E quem conhece a Deus é tão fácil de entender, né? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais discernem espiritualmente, diferente de quem é carnal, ele não compreende. Eu me lembro, ninguém me contou, não eu vi Jô Soares, que era um poliglota, dizer, um homem que falava várias línguas, vários idiomas, ele dizer que leu a Bíblia 5 vezes e não entendia. Porque a Bíblia não é discernida por conhecimento humano. A Bíblia, ela é discernida espiritualmente, porque ela é o único livro que o autor está presente. Você precisa invocá-lo. Quando você invoca a presença do Espírito Santo, o Espírito de Deus traz conhecimento para você. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, diz lá em Tiago, peça a Deus que dá a todos liberalmente, quer dizer, a todos que pedirem, crerem. A sabedoria vem do alto, diz a Bíblia, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida. Aliás, a Bíblia é um livro que não dá confiança para ninguém. Ela já começa assim, Deus criou os céus e a terra. Problema seu se você quer acreditar na expansão do mundo, né? Do nada surgiu alguma coisa. Tem que ter mais fé de acreditar que do nada surgiu algo do que acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas vamos lá, né? E o próprio... me fugiu o nome agora, tem hora que dá um branco na gente, que foi aí o autor da evolução, né? Da crença da evolução, que pregou muito sobre isso, fez aí 50 anos aí para trás aí. Ele mesmo, no fim da vida, escreveu um livro desfazendo tudo que ele ensinou errado, certo? Porque ele tinha, na verdade, era um rancor de Deus. Mas ele teve um encontro com o Senhor e ele reescreveu a sua história, né? Jogando por terra todas as teses que ele defendeu. Mas isso não interessa para quem não quer crer. Vamos lá. Jesus maravilhoso, abençoa. Aí trabalhando, Espírito Santo, a palavra não volta vazia. Não é à toa que, vez por outra, né, um ateu aparece aí, ouvindo e criticando. Salmo 113, versículo 7 e 8 diz, ele ergue do pó o desvalido. O que é isso? Pessoa que não tem condição, né, que é o mesmo que... E do monturo o necessitado, que é desvalido, é a pessoa que não tem nada. E o monturo é do lixo, do lixão. É como dizer assim, Deus tira de lá. Eu já vi testemunho de ex-mendigos, inclusive que se tornou grandes homens de Deus e homens de muita condição financeira. E um deles que eu vi também era um filho de uma mulher. Deixa eu contar melhor. Um que construía edifícios e que sempre na porta do seu edifício, antes dele cortar o laço, tinha um sofá velho colocado ali. E ele contava a história, por que eu coloco esse sofá aqui, para mim nunca esquecer a minha origem, o que Deus fez na minha vida. Eu era filho de uma craqueira, e o meu destino era ser um craqueiro e já ter morrido como minha mãe morreu. Mas minha mãe engravidou, né? Porque aquela questão do crack, acaba tendo relação com o outro, não sabe nem de quem eu era filho, quem era meu pai. Passou uma senhora de uma condição boa, num carrão, e a minha mãe pediu para que ela me criasse. Porque minha mãe sabia que se um dia que ela estava sem droga na cabeça, né? Sem álcool,
na sua sã consciência, ela viu que aquela senhora sempre passava ali, ajudava ela, me ajudava, levava comida para nós. Ela pediu: leva meu filho para sua casa e me ajuda a criar ele, para que ele não viva isso que eu estou vivendo, porque a gente não quer o mal para os outros, mesmo que a gente esteja vivendo, né? Na miséria, na dor, na angústia. Ninguém quer desejar isso para o outro, né? É preciso ser muito mal para fazer isso, né? Então, havia um pouco de bondade naquela senhora, de sanidade mental naquele momento. E ele disse isso contando o seu testemunho. E aquela senhora, com pena, com dó, já tinha um bom coração de passar por ali, sempre levando uma comida, um agasalho, né? Alguma coisa assim. Me colocou dentro do carro, ele contando. Ele era muito criança, talvez uns 8 anos de idade. Não, acho que não me lembro agora se é 8 ou 12 anos, me fugiu agora. Mas muito criança, levou para casa dela e começou a tratar bem a ele contando, e ensinou jardinagem a ele. E ele cuidava do jardim para aquela senhora aprendendo com o jardineiro, né? E aquela senhora deu estudo a ele também, além de dar alimentação, boa roupa, levar para a escola, colocar na escola. Aquela senhora encaminhou ele e ele fez administração de empresa. E depois de formado, ele começou, né, a montar uma empresa, uma construtora, e administrar o seu próprio negócio. E primeiro para construindo para os outros, depois ele começou a construir edifícios para si próprio, né? E vender apartamentos, né? Mas todo edifício que ele inaugurava, porque ele dormia num sofá velho, de lá que ele veio, era o lugar que ele dormia, um sofá velho rasgado. Ele pegava um sofá velho toda vez que ia inaugurar e colocava esse sofá lá, para ele nunca esquecer da sua origem, do que Deus fez na vida dele, nunca deixar o orgulho achar que ele era capacitado, vamos pôr assim, ele com as suas forças venceu e construiu aquele patrimônio que ele tinha. Não, ele lembrava que Deus deu uma chance a ele, quando ele ainda estava no monturo, quando ele estava lá no lixão, quando na verdade ele era um desvalido, quando não era ninguém, desconhecido, desprovido, descamisado, desnutrido. Mas Deus teve misericórdia dele, usando aquela mulher que o abençoou. E aquela mulher era uma mulher temente a Deus. Criou ele como um filho. Adotou ele como um filho. Sua mãe era craqueira, acabou morrendo depois. E ele teve um encontro com Cristo. E Deus abençoou ele de tal maneira que, ao formar a administração, começou, né, a administrar para os outros, negócio para os outros, montou uma construtora para ele e começou a construir para os outros. E depois, agora, ele começou a ter condição, Deus abençoando, que ele construía edifícios para vender apartamento. Mas ele nunca esquecia que era Deus que fez isso com ele. Deus, e diz, quando diz ele aqui, é o Senhor. O salmista está dizendo, e começa no versículo: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Está falando de quem? Ele está falando do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Então isso, quando ele colocava aquele sofá ali, ele está louvando a Deus, adorando a Deus, porque ele está lembrando que não é da força dele, mas era o Senhor que fez aquilo na vida dele. Nós somos o que somos hoje porque Deus fez isso em nós. Fala: meu Deus, quem sou eu? Um pastor, o menor de todos os pastores da minha cidade. Nem igreja tenho, né, cuidando diretamente. Né? Ninguém pode olhar para mim e dizer: olha lá, ele come dízimo das igrejas, igual o outro aí que critica, coitado, sem saber. O meu ministério, por exemplo, eu tenho 25 anos de pastor, 22 anos eu nunca recebi salário,
nunca quis salário, e era o maior dizimista das igrejas que eu pastoreei. E ofertante também, porque eu sabia do valor da oferta lá, o tesoureiro me falava, pedia para falar, e eu sabia que quem deu a maior oferta ali era eu. Estou falando isso para me gloriar, não. Estou mostrando a ignorância das pessoas quando não conhecem a Deus, né? E criticam as pessoas e às vezes pega um caso isolado e quer julgar todos. A cristofobia está aí. Infelizmente ela existe também. Igual batem muito na homofobia, né? Que é homofóbico, mas cristofóbico está cheio de cristofóbico aí, né? Que critica cristão, que persegue cristão, que critica a igreja, por causa, às vezes, de um, dois, que ele não concorda e não entende, ele quer criticar todo mundo, colocar tudo no mesmo pacote, não é verdade? Mas o fato é que Deus é tão maravilhoso, que hoje eu sou honrado, você vê, toda a obra praticamente que a prefeitura da nossa cidade vai inaugurar, eu sou convidado de honra para estar lá fazendo uma oração. Ora, tem padres, tem presidente de centro espírita, tem tanta gente aqui, mas não é porque eu sou melhor do que eles, não. Eles são muito melhor do que eu, mas é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que se manifesta, porque a gente está sempre lá. Eu não estou lá só para aparecer, para estar nos holofotes da mídia, quando inaugura, não. Eu estou nos bastidores, orando quando a coisa está difícil, quando a pandemia estava aí, e os secretários todos chorando, que não tinha verba na cidade, nós estávamos lá orando com eles. Quando o prefeito não sabia qual direção tomar, nós estávamos orando com ele. E sempre foi assim, desde antes da sua eleição, quanto durante a sua eleição, durante a sua reeleição, né? Aí, e não é só com o prefeito. Gosto amigo do prefeito, gosto de andar com o prefeito. Tem gente que é assim, quer criticar. Não, eu estou com os presos, como tive essa semana, como presos estivesse com eles, porque diz a Bíblia isso. Estava lá distribuindo 100 Bíblias, estava lá pegando o caso deles para lutar por eles. Antes de distribuir essas Bíblias, eu ajudei muitos que foram presos, que são daqui, estavam fora, conseguimos transferência para cá, colocando ventilador para eles, coisa que ninguém está vendo. A pessoa quer que preso se ferre, que morra, que acabe. É -1, como diz por aí, é mais um CPF cancelado. Existe uma alma no ser humano. Eu não sou a favor de pena de morte, nem para o pior bandido que existe. Eu sou a favor de que ele viva até o último minuto que Deus der a ele de vida. Porque o Senhor dá oportunidade para que ele tenha um encontro com o Senhor. Mas que seja pregado o Evangelho nos presídios. E já conheci muitos que eram presos, perdidos, com a vida perdida, que saíram de lá transformados. E que hoje são grandes homens de Deus. Eu conheci matadores, traficantes de grande quantidade de droga, que distribuíam para uma cidade de mais de 500 mil habitantes, e era o maior traficante. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, hoje sendo um grande homem de Deus, transformado, honrado, certo? Deus transforma. É o que Deus faz aqui, ele continua dizendo: Deus tira do monturo o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Deus iguala com o príncipe, coloca lá. Olha que honra. Fui convidado para estar nessa última agora. Sempre no outro eu chego a tempo, mas tivemos alguns outros contratempos, que a gente está sempre socorrendo alguém, orando, visitando. Às vezes é um funeral. Pastor é assim, né? Cheguei atrasado lá. Quer dizer, a última palavra era do prefeito, que ia dar. Quando o prefeito me viu e a imprensa me viu, a primeira coisa: não, vamos quebrar o protocolo, vamos pedir o pastor, né, para estar aqui à frente. Aí me levaram para lá. Quando o prefeito acabou de falar, ele me deu a honra de falar e de orar por aquele lugar. Gente, isso é uma honra que não tem preço, entendeu? O quanto Deus tem feito na nossa vida. Isso é com delegado, isso é com o judiciário, isso aqui é com o presidente da Câmara, isso é com os vereadores, porque eu passo por lá orando por eles, nas suas lutas, nas suas dificuldades.
Eu não vou lá só quando está sendo condecorado. Eu recebi diploma esse ano como o religioso em destaque, né, em evidência aqui na minha cidade, um pastor. Eu não sou o melhor de todos eles, não sou, mas eu sou servo. O que eu sou é servo. Eu tenho prazer em servir. Hoje um amigo me ligou falando, pastor, estou numa situação, quer dizer, eu ia para um batismo agora há pouco, como fui, né, e pedindo para levar uma pessoa na casa de recuperação, e uma pessoa que tem condição. Ele falou, pastor, ele tem uma Toro aqui, mas eu não sei dirigir, ela é automática. Eu falei, olha, acabando o batismo, eu monto na Toro e levo ele lá na casa de recuperação, em outra cidade, 100 e poucos quilômetros daqui lá. Eu levo, ainda volto a tempo para a ceia. Mas aí ele depois falou, não, eu levei ele lá para minha chácara, aí ele está mais tranquilo agora, que o cara está dominado pelas drogas. Olha o ponto que chega uma pessoa de condição, mas que perdeu o controle. E hoje acaba envergonhando e ficando envergonhado por causa dessa desgraça chamada droga, que infelizmente alguns ainda são favoráveis a uma praga dessa, né? Meu tempo já estourou, que eu não gosto de falar demais, porque senão o vídeo fica muito comprido, mas eu preciso encerrar. Aí marcamos de levar amanhã cedo, então, né? É assim, nós estamos a serviço do reino. Coloca isso no teu coração. O maior prazer de um servo de Deus é servir. E só quem faz isso sabe a alegria e o prazer que existe. É por isso que Jesus esvaziou-se da sua glória e tomou forma humana. Isso é incontestável. É o que Augusto Cury fez, foi estudar a mente de Jesus sem acreditar nos milagres que ele fazia. Mas só o comportamento daquele homem mexeu com ele de tal maneira que ele escreveu 5 livros sobre Jesus. E hoje é o mais crente, vamos pôr, dos incrédulos que existia. O maior incrédulo do Brasil hoje é o que mais acredita. Por quê? Isso é questão pessoal, isso é questão de fé. Amém? É o que Deus faz. Faz uma mulher estéril, viva em família. O que é isso? Que tenha filhos e tenha a sua família. Porque Deus é Deus dos milagres, que tira quem está no monturo, assim como tira da esterilidade. Deus é Deus das maravilhas, é Deus dos necessitados e dos aflitos. Se você está enfrentando isso, Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Pai, em nome de Jesus, coloque essa vida nas tuas mãos, todos que estão recebendo o café com Deus, que a graça envolva seus corações. Deus, aquele coração de pedra desfaz agora. O Senhor tem um martelo que esmiuça a penha. Então, em nome de Jesus, envolva essa vida. Tua palavra não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Como a chuva cai do céu, não volta para lá sem regar a terra, dar vida aos vegetais, alimentar os animais, matando a sede deles. Assim também, Pai, a tua palavra não volta para ti vazia. Antes ela vai fazer o que o Senhor determinou. Então toma nas tuas mãos essa vida, esta família, esta casa, este recinto que está recebendo a tua palavra agora, fazendo um milagre na vida deste casal, na vida financeira desta pessoa, na vida, meu Pai, nesse corpo físico, trazendo um milagre em nome de Jesus. Operando tu, ninguém pode impedir. Tu és o Deus dos milagres, das maravilhas. Para quem crê, alcançará a graça em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Deus abençoe aí a Nelma com o Maru, sempre também nos acompanhando, seus filhos e netos. Em nome de Jesus, compartilhe.